Olá, olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como que está? Tudo bem por aí? Vamos aguardar aqui, esperar quem está online. Viemos trazer uma palavra de Deus. Deus é fiel. Como que está você? Como que está a sua família? Nós estamos tentando aqui trazer uma pessoa para levar a palavra. Eu creio que grandes coisas Deus tem aí para a sua vida. Nada é difícil, né? Quando a gente se propõe a fazer. E eu creio que o Senhor, Ele quer falar grandes coisas ao seu coração. Família é projeto de Deus, né? E nós temos a alegria de participar com você dessa live e trazer a palavra e falar sobre a coisa mais importante, que é a família. Família é projeto de Deus, né? Família que o Senhor escolheu. Família a qual o Senhor chama de família. Porque nem sempre a família é aquela de sangue, né? Às vezes tem os filhos dos filhos, às vezes tem aquelas pessoas que vêm junto, né? Faz parte do pacote, como diz. Mas família sempre é família. E Deus está nos chamando para essa responsabilidade, que é a família. Talvez a sua família é seu filho, sua mãe, talvez a sua família é sua tia que ficou cuidando de você, mas tudo é família. Glória a Deus. Nós estamos aqui fazendo uns convites. Você que chegou, seja bem-vindo. Eu creio que a família, o Senhor já resgatou há muitos anos esse projeto, não é verdade? E a gente precisa entender que família é projeto do Senhor na nossa vida. E precisamos também atentar para as coisas que deixamos de lado, deixamos de fazer, porque hoje as famílias têm sido divididas por causa de problema financeiro, por causa do egoísmo, por causa de situações, né? Eu não aceito o fulano, eu não aceito a fulana, eu não quero isso, não quero aquilo, e não pode ser dessa maneira, né? E existem muitas pessoas com feridas nos seus corações por causa disso, né? Pais que se separam, que a mãe não permite que os filhos vejam seu pai, né? Muitas vezes é o pai que não quer ir ao encontro dos filhos. E tudo isso aí a gente sabe que existe, mas a gente continua fazendo de conta que nada está acontecendo. Esse é o problema. Enquanto a gente fazer de conta que não está acontecendo, vai continuar dessa maneira. E eu creio que essa não é a vontade de Deus para a tua vida e nem para a minha vida. Mas a vontade de Deus é que nós reconheçamos que a família é o projeto do Senhor e que ela é constituída
com bases sólidas, mas que infelizmente, por causa do egoísmo, por causa de dinheiro, por causa de tantas outras coisas, filhos são abandonados, pais são abandonados, né? Eu tô convidando um pessoal aqui. Como que está você hoje, sábado? Já são aqui em Rondônia 13 horas e 8 segundos. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. E que tudo que o Senhor fala se cumpre na nossa vida, né? Às vezes você pode dizer, mas eu separei, mas o pai da minha filha não vem vê-la, não quer contato. Então vamos orar, né? Vamos orar para que isso venha, esse quadro venha a ser revertido, né? Esse quadro venha a ser solucionado. Se for por orgulho, se for por vaidade, né? Tem pessoa que acha assim, eu vou fazer o que lá? Eu não tenho dinheiro para dar para fulano. Mas às vezes o filho não quer o dinheiro, às vezes o filho quer um abraço. E quando não é o filho, às vezes o pai fica lá sozinho, a mãe, às vezes os pais, né? Aí os filhos, eu vou uma vez na semana lá, faço uma compra, preencho lá o que precisa e vou embora. Mas não é assim, né? Não é dessa maneira que o Senhor fala pra gente. E é uma pena, né, que aconteça tudo isso. Mas ainda há tempo de mudar essa situação. Imagina quantas feridas abertas. Imagina quantas pessoas tristes, né? E outra, quantas pessoas que de repente mudam de ideia e vão procurar os seus entes queridos, não acham mais. Às vezes morreu, às vezes sumiu, né? Dá por sumido, não acha mais. Aí fica pensando, né? Se eu tivesse ido atrás, eu teria encontrado. Aquele dia que me ligaram, né? Aquele dia que me ligaram, eu poderia ter feito alguma coisa. Porque hoje parece que está na moda, né? As pessoas falarem, o fulano não fala comigo, eu também não vou falar com ele. Mas família é projeto de Deus, família é primeiro ministério, né? E a gente vê aí, às vezes, quantas noras que tratam sogro, sogra mal, quantos sogros, né? O sogro e a sogra que trata nora, genro mal, e assim vai, né? E isso é errado. Mas o que nós temos que fazer para mudar? Qual é a minha parte? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Você pode dizer assim, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, não tem jeito. Ela não fala comigo, aí eu não falo com ela, ou então não falo com ele, ou então meu marido vem para casa e nem fala comigo. Enfim, uma série de situações aí. Então, se não tem jeito dessa maneira, a pessoa não quer conversar, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. Nós vamos buscar a face do Senhor. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos pedir a Deus que venha ao nosso encontro e que possa gerar no coração das mulheres, dos homens, jovens, crianças, adultos, um coração quebrantado, um coração contrito. E eu creio que assim
o Senhor vai fazer a obra completa. Em nome de Jesus. Família, projeto de Deus. Glória a Deus. Eu ainda estou fazendo aqui os convites e já vou ler aqui um versículo. Como que está a sua família? Como que está você? Como é que está seu coração? Quantas mulheres que estão com o coração com feridas abertas, homens com feridas abertas, mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas que têm temor de Deus, né? E que parece que hoje só tem validade aquele que tem dinheiro, né? Ah, se não tem dinheiro, não é família, eu não falo com fulano, não falo. Gente, que coisa triste isso. E hoje me deu vontade no coração, eu senti no meu coração de vir falar sobre família. A gente sempre recebe aqui nas enquetes e no grupo, né? Pedindo oração, olha, ora pela minha família, ora pelo meu marido, ora, eu preciso de oração, eu preciso lá na minha casa, meu filho não fala com a minha nora, ou o contrário, né? E as pessoas estão cada dia mais preocupadas com o dinheiro, estão cada dia mais preocupadas com o financeiro, estão preocupadas cada dia mais só com as contas, preocupadas cada dia mais. Claro que nós temos que nos preocupar, temos que trabalhar, temos que buscar, temos que lutar, mas você já parou para pensar se hoje for o seu último dia na Terra? Se hoje o Senhor chamar a sua senha, né? Já pensou? O que vai adiantar? Às vezes a gente está ali na nossa mão para a gente resolver uma situação, para conversar com uma pessoa e às vezes por orgulho a gente não conversa. Quantas pessoas que têm o orgulho no coração? Quantas pessoas que estão na arrogância, na prepotência? Deixaram os seus filhos de lado, deixaram sua família de lado. E quando não, eu não estou falando só da família de sangue, né? Eu também estou falando da família de Jesus, né? Quantas pessoas que abandonaram tudo. E é triste. Até aqui, né? Então seja bem-vindo você, né? Eu quero ler um versículo aqui e nessa tarde, essa live, eu sou pastora missionária Ana Redana, do projeto missionário Vaso nas Mãos do Oleiro, e eu quero falar sobre família, projeto de Deus. Como que está você hoje? Como é que você acordou? Você está triste? Você está alegre? Como que tem passado? Por que a família é projeto de Deus? A primeira coisa que nós sabemos que a família ela é projeto de Deus porque Deus em sua palavra o instituiu dessa maneira. Isso significa que a origem da palavra família não se deu através de um projeto humano, mas foi através de um projeto divino. Então, qualquer ideologia que diz que a família é uma instituição ultrapassada, antiquada, não é mais do nosso tempo, isso é maligno, isso não provém de Deus. Qualquer pessoa que fale a respeito disso, ela vai estar falando completamente contrário ao que o Senhor fala em sua palavra. E as pessoas tendem a
a ter uma visão de que família é somente quem é do sangue. E isso não é verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo na Terra com valores invertidos, né? Aquilo que é correto está se tornando sinônimo de um inadequado, enquanto que aquilo que é errado parece tão comum, né? Que as pessoas estão admirando cada vez mais, né? Com padrões que estão sendo seguidos, né, pela sociedade. Então está sendo normal, né? Se brigou com o filho, não falar mais, está tudo bem, né? Se brigou com o pai, depois eu falo com ele, está tudo bem. Não está tudo bem. Se brigou com o irmão, né? Agora, o que eu venho trazer aqui, para que não haja a frase, não é minha culpa, é dizer, qual é a sua parte a fazer? Ou o que você tem feito para resgatar a sua família em todos os aspectos? Mas se eu entrar no assunto lá do fulano, eu sou casado com uma mulher que tem filhos e o filho brigou, vai dizer que eu estou me intrometendo. Não. Quando as coisas são feitas na direção de Deus, quando as coisas são feitas direcionado para Deus, com o amor do Senhor no coração, com sabedoria e entendimento, tudo vai fluir. E quando não podemos fazer, podemos orar. Mas o que nós não podemos aceitar é dizer que é normal um homem que separa da sua mulher, ir embora e não falar mais com seus filhos. É normal isso? Não é? Nós não podemos aceitar ser normal dizer que o meu pai se casou com outra mulher e eu tenho irmãos por parte de pai ou por parte de mãe e eu não falo com eles por causa de tal problema. Também não é normal, porque tudo é o quê? Família. E a família, sendo o projeto de Deus, a Bíblia deixa claro e revelou que Deus ele criou o homem e ele logo deu uma mulher por companheira para criar o quê? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Ele declarou que não era bom que o homem estivesse só e por isso preparou uma auxiliadora idônea. Mas agora, nesses tempos, quando então vem o divórcio, quando vem a separação, quando vem a briga, quando vem a viuvez, né? Existem esses casos. Acaba o contato, ou quando não, lá dentro da própria casa já não tinha mais, já não havia esse contato, porque onde há contenda, onde há discórdia, onde há desunião de palavras, conflitos, o Espírito Santo não pode habitar nesse lugar. Como o Espírito Santo vai habitar num lugar onde há só confusão? Né? Então nós somos as primeiras pessoas que temos que saber como lidar com a família. Mas às vezes a família pode ser 2 pessoas, 3, continua sendo família. Então as pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas com a finança. Sempre quando nós vamos conversar com alguém, as finanças. As finanças, eu não vou porque eu tenho vergonha, não posso levar um presente, não posso, faz tempo que eu não vou lá. Ora, tem outros que já foram e não acharam mais a pessoa. Como eu falei aqui de início,
ou a pessoa se deu por perdida, né, pela polícia, não acha mais, ou morreu sem o contato da família. E Deus revela em nosso coração aquilo que é para ser feito, aquilo que é para ser realizado. E nós não podemos abrir mão dos nossos filhos, mas não podemos colocar também como uma idolatria e deixar os outros. Então, para nós entender a palavra família, primeiro nós temos que entender Jesus. Ou melhor, trocar a palavra entender por conhecer. Quem não conhece Jesus não conhece o que é família. Jesus foi ele que trouxe o primeiro ministério, família. Então, muitas pessoas atacam os padrões bíblicos e atacam também os padrões de frutos, né, que vem criando um contraste do que é realmente o significado da família. Mas a ideia de nós sempre colocarmos Jesus como primeiro não é porque ele é um tipo de guru, não. Jesus é o Deus vivo que trouxe à terra a paz, a reconciliação, o amor e a base, a essência e a construção de uma família. Talvez você não tenha família de sangue, mas a tua família é a igreja. A tua família é sua vizinha, seu vizinho, sabia? Talvez a sua família é aquele filho de criação que você diz, eu não tive um filho, mas o meu filho de criação é minha família. Mas é tão triste que quando acaba o dinheiro, acaba a família. Já parou para pensar nisso? Quando não tem dinheiro, a mãe não é mais mãe, porque o filho não quer mais. O filho quer a mãe só com dinheiro. Quando não é a mãe, é o pai. Os filhos não querem o pai, quer o pai só quando tem dinheiro. E quando não é assim, são os pais que querem só os filhos. Esse filho é perdedor, esse filho não tem dinheiro, esse filho não é formado. Isso é muito grave. Isso cria feridas, isso cria uma tristeza muito grande. E logo nós vamos falar de algo, assunto bem forte aqui, que todo mundo conhece, mas não gosta de falar. Jesus reafirmou os laços do matrimônio entre um homem e uma mulher. Ele declarou que seria indissolúvel, como uma instituição divina. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, com tudo que ocorreu, com as histórias que foram modificadas, o que você vai fazer? Você vai parar no meio do caminho? Você vai viver no passado? Você vai viver falando do passado? Ou você vai continuar a sua vida? Você tem que olhar para frente. Se não deu certo, infelizmente, não deu certo. Mas isso não significa que você não tenha sua família. Tem pessoas que abandonam tudo. Ou tem pessoas que depois acabam adquirindo uma nova família, se casando novamente, quando não tendo filhos, né, geneticamente falando, biológicos, mas quando você está casando com uma mulher que tem filhos, você está adquirindo por adoção, primeiro espiritual, familiar, os filhos da mulher que você está casando. Quando não a mulher que vai casar com o homem que tem os filhos, você vai estar adotando os filhos do marido que você está se casando. Ah, mas eu não sabia que era dessa maneira. Então você procure uma pessoa que seja solteira, livre, divorciada,
que não tenha filhos. Porque o que está acontecendo no meio da família? Acontece que há relacionamentos, sejam bem-vindos. E no meio desse relacionamento, aí a outra parte fica para o lado. Não aceitam. E essas histórias estão acontecendo, aconteceram no passado, estão acontecendo no presente e vão continuar acontecendo no futuro. Se alguém ali na família não tomar uma posição, ah, mas eu não posso fazer a parte que o meu irmão tem que fazer. Faça a sua parte. E quando não puder fazer a parte dele, ore por ele. Mateus capítulo 7, versículo 9 até o 11 fala assim: Ele assumiu que os pais seriam bondosos com seus filhos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que está muito alto, né? Vamos lá. Continuando. Mateus 7, 9 e 11. Ele assumiu que os pais seriam bondosos com seus filhos e lhes proveriam com o que fosse melhor para eles. O que é a palavra bondade? Quantas brigas acontecem entre casais que se uniram, que vieram de outro casamento, que têm filhos, pode ser casado, pode ser solteiro, jovem, criança. Quantas coisas, quantas brigas, quanta confusão. Mas você não sabia já que existia isso? Quantas mulheres tiveram que abrir mão dos seus filhos porque queria casar com um homem e o homem não aceitava os filhos? Quantos homens deixaram de ver os seus filhos porque se apaixonou por uma mulher que falou: olha, eu vou ficar com você, mas eu não quero seus filhos. Será que Deus está se agradando desse comportamento? Ah, mas eu não sou crente. Nem quero ser. Não, Deus não está falando de quem é crente. Deus está falando de quem tem temor de Deus. Qualquer homem, qualquer mulher que tenha temor de Deus não pode ter esse procedimento. Como que eu vou me casar com um homem? Como que um homem vai casar com uma mulher? Já pensou um homem chegar para mim e dizer: olha, você tem suas filhas, mas se você quiser casar comigo, eu dou tudo para você. Olha o financeiro falando de novo. Mas você vai ter que deixar suas filhas. E tem acontecido isso no passado, está acontecendo isso no presente e vai acontecer isso no futuro, se não alguém poder falar ou parar e disser: meu amigo, você não aceita minhas filhas? Então não podemos nem ser amigos, muito menos casados. Ou ao contrário, porque tem mulher que ela quer casar. Estamos falando família, projeto de Deus. Quer casar, ela quer ter a casa dela, ela quer que o homem seja o provedor. Mas quando o homem fala: olha, eu vim de um casamento, eu tenho 2 filhos. Ah, não, você deixa teus filhos lá. Será que Deus não vai cobrar esse comportamento? O plantio, a colheita. Será que Deus não vai ver esse comportamento? Então, muitas vezes as pessoas falam: mas a família que Deus está falando ali, que Jesus está falando na Bíblia, é só aquela antiga do pai e da mãe que casou e teve os filhos. Não é verdade. Família é projeto de Deus. Quantas pessoas foram abandonadas por suas famílias de sangue, família biológica, e foram adotados por famílias que têm amor nos corações.
E Jesus está falando muito comigo essa semana sobre família. Então, em Marcos, 7, versículos 6 a 13, ele enfatizou o quê? Uma lei divina, que os filhos devem honrar os seus pais. E ele reafirmou essa regra por meio do próprio exemplo pessoal, porque Jesus foi obediente a seus pais. Mesmo quando ele se encontrava lá na cruz, e mesmo quando ele foi fazer a obra de Deus, tá? Mas quando ali a família foi procurar, que muitos ficam falando mal, dizendo Jesus não reconheceu a família dele. Não é verdade isso. Jesus reconhecia Maria como sua mãe. Jesus reconhecia seu pai José. Jesus reconhecia seus irmãos. Jesus teve irmãos depois dele. Está na Bíblia. Mas ele deixou uma parábola. Quem são meus pais? Ele deixou uma parábola para que nós entendêssemos que família não é só a biológica, que família é projeto de Deus, que consequentemente nós considerarmos a família terrena como uma família celestial será tudo de bom, será uma boa colheita que teremos. Mas por que a família não se torna mais projeto de Deus em vida de pessoas que cresceram financeiramente? Por que pessoas que crescem financeiramente esquecem dos seus entes? Quem é sua família? Será que Deus se agrada se eu abandonar o meu irmão biológico, o meu irmão em Cristo, o meu irmão por adoção? Será que Deus se agrada de eu não criar vínculos com pessoas que são membros de uma família que se tornou espiritual? Aqui nós prefiguramos uma família celestial porque o amor de Deus, a alegria do Senhor, o contentamento do Senhor é que nós possamos viver em família. Mas faz muito tempo que isso não está acontecendo. Nós que acompanhamos um pouquinho, orando, na missão, sempre há uma reclamação. Ore pela minha família, ore pela minha nora, o meu filho foi embora de casa. Por quê? E a maioria das situações são ou porque não tem dinheiro, ou porque arrumou outro relacionamento. Mas será que mesmo arrumando outro relacionamento, então eu tenho que abandonar a família? Onde está escrito isso? Será que eu tenho que deixar minhas filhas por causa de outro casamento? Será que eu tenho que abandonar os meus pais porque o marido não quer mais que eu vou na casa do meu pai e da minha mãe? Ah, mas a senhora está falando isso aí era antigamente. Antigamente a gente casava, o marido tomava conta, a gente não podia voltar na casa da mãe e do pai. Não, eu estou falando de agora. Eu estou acompanhando casos de pessoas que elas estão proibidas de ir na casa do seu pai e da sua mãe, de ir na casa dos seus netos. Gente, isso é um absurdo. E a pessoa dizer que tem o amor no coração? Não. O amor dessa pessoa deve ser o dinheiro, deve ser o orgulho, deve ser a arrogância, deve ser um descontentamento, deve ser problemas de ordem emocional, feridas abertas. Agora, quantas pessoas, uma pessoa
ela pode transformar em tristeza, brigas, confusões, dissensões, uma família inteirinha. Uma pessoa. Mas o que acontece? Qual é o nosso papel? Por que essa chamada família abençoada, maravilhosa, projeto de Deus, está tudo de qualquer maneira? Está tudo de qualquer jeito. Quando não é o filho que briga por dinheiro, é a mãe que briga por dinheiro, é o pai, é a nora, é o genro. Gente, tá horrível isso. Está horrível. E cada dia mais o Espírito Santo se afastando. Mas o que eu posso fazer? O que você pode fazer na sua casa? Pastora, eu me casei, no começo meu marido aceitava como vínculo os membros da minha família, meus filhos de outro casamento, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Gente, tem pessoa que não pode receber os irmãos na sua casa, porque casou e o marido tomou posse e não deixa. Isso é um absurdo. Isso é triste. E tem coisas que nós temos que tomar decisões, atitudes. Tem pai que resolve não obter mais aquele relacionamento com a mulher, né? Marido e mulher, vamos dizer assim, e vai embora. Aí ele conhece uma pessoa e fala: não, eu gosto de você. Mas você não vai lá na casa da fulana ver os seus filhos. Só quem passa por essas coisas sabe como é triste. E o tempo passa, e os filhos crescem, e os filhos dos filhos nascem, se tornam netos, depois vem o bisneto, aí hoje chama a sua senha. Como que está a sua vida? Ou então, entra num leito, passa-se os anos, está lá no leito. Aí a pessoa, eu me arrependo, poxa, poderia ter sido diferente, eu não poderia ter sido aquela pessoa. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Já pensou? A gente fica com peso de consciência. Já pensou eu proibir a minha filha de não ver o pai dela? E depois acontecer alguma coisa com o pai? Como que vai ficar a minha consciência? Como que vai ficar a minha vida? Quantas pessoas, generalizando, que diz que tem temor de Deus. Eu não sou cristão, não sou batizado, mas eu tenho temor de Deus. O que é o temor de Deus? Aonde que está o respeito? Aonde que está a consideração? Aí tem pessoas que não têm força, ela vive no conformismo. Certas mulheres que se afundam, vivem no conformismo. Certos homens que se afundam na depressão, na angústia, ou quando não, naquela situação de surto, né? Doenças, porque guarda lá dentro aquele rancor, aquela coisa, ou sabe, né? Porque às vezes o coração da gente fala, né? Vai, faz isso, liga para fulano, né? Liga para ela, liga para o teu filho, liga para tua nora. Aí quando liga amanhã, oi, cadê o fulano? Você não soube, faleceu, já foi enterrado. Aí já era. Então, Marcos 10, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16, disse Jesus: Ele amou os pequeninos
tomou-os em seus braços e gentilmente os abençoou. O que é que une os membros da família? Só o vínculo biológico? Não. Jesus considerava a família terrena como uma escola de treinamento para se tornar uma família celestial. Como que nós vamos viver, gente, uma situação dessa? Assuntos que não podem ser falados, porque senão o homem briga, senão a mulher surta. A família é tão importante para Deus aqui na terra que ela prefigura a família celestial. E nós sabemos que o que vai durar para sempre é a família celestial. Na família celestial não vai ter sangue. Ah, o meu parente, peraí, eu vou separar aqui, que eu vou ali, não é? Não. Então todos nós somos da mesma família. Mas o que eu quero trazer aqui nessa tarde é a história de uma família pré-julgada, questionada por valores. E para eu trazer aqui essa história, eu quero falar para você a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, de quem Davi se lembrou quando ele era rei. Esse homem, Mefibosete, ele é muito lembrado em vários sermões bíblicos, mas nem sempre é contado a sua história, nem sempre é contado a narrativa sobre Mefibosete. E antes de falar sobre quem foi Mefibosete, também precisa saber que esse homem, ele não pertencia à família de Davi, biologicamente falando. Ele pertencia à casa de Saul. Mas o que acontece é que o rei Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Se você vê a história, que hoje não dá para falar integralmente, você procura, pesquisa, se você quer saber. Esse homem, ele foi humilhado de todas as maneiras que você possa imaginar pela sua família. Que a sua família era da casa de Saul, sua família biológica. E um dia, Davi estava em sua mesa e Deus o lembrou e ele disse: onde está Mefibosete? Aí uma mulher criada que trabalhava no palácio, ela: ah, meu senhor, ele está em tal lugar, traga ele aqui. E é uma história muito maravilhosa, que está dentro desse subtítulo que nós estamos falando, que é Família Projeto de Deus. Davi não se preocupou com o que Saul fez. Não ficou perguntando a Mefibosete: olha, você sabe, né? Saul aprontou isso, aquilo.
ele reconheceu Mefibosete como um dos herdeiros. Hoje em dia, o que está valendo é o que tem o dinheiro. E as coisas estão se estreitando tanto, de uma tal maneira, para provar ao povo que o dinheiro serve apenas para pagar as contas, comprar uma casa, etc. Mas você pode transformar esse dinheiro em amor, porque o dinheiro, muitas vezes, ele traz o quê? Arrogância, prepotência, vaidade, descuido, desvelo. O homem, como diz a frase que todo mundo conhece, queira conhecer o homem ou a mulher, dê poder a eles. E isso é verdade. Como é triste saber de quem tem o poder, que esqueceram dos seus. O passado não existe mais. O presente estamos vivendo e o futuro a Deus pertence. Então, voltando, sabemos que o nome Mefibosete, ele aparece como uma versão grega no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E ele vem de Meribe-Baal, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 21. Estritamente versículo 8, mas leia 2 Samuel 21. Então, o que acontece? Havia uma luta constante naquela época para despedaçar Baal, que não era o Deus de Israel. E além disso, houve um tempo de uma transcrição de nomes que foram modificados. Houve uma substituição. O que acontece é que Mefibosete, ele realmente era filho de Saul. Ele era filho de Saul com uma das suas concubinas. E o nome dela era Rispa. Só que ele foi um dos indivíduos entregues aos gibeonitas para ser executado, para degolar. Então o texto, ele fala, eu vou ler 2 versículos. Projeto, família de Deus. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Gente, como que ficou Mefibosete? Todos foram executados, mas ficou Mefibosete. O que é que Deus quer trazer através da sua palavra? Uma reflexão para as nossas vidas nessa tarde. Você que está assistindo, fala para mim. Se a família é projeto de Deus, por que tanta amargura? Por que tanta discórdia? Por que tanto orgulho? Por que tanto egoísmo? Por que tanta confusão? Aonde está o dinheiro? Aonde está o bem material que deveria ser solidificado? A família está sendo dividida. A família está sendo acabada. O jovem não respeita mais o seu pai. A jovem não respeita mais a sua mãe.
E quando não, os irmãos entre si, como na época de José, competitividade, confusão. Quando não, dentro da casa do Senhor. Quando não, dentro do trabalho. Quando não, entre os vizinhos na rua. Há confusão por todos os lados. Há dissensão por todos os lados. Há feridas abertas em todos os corações. Porque a ferida se abre naquele que fez, e a ferida se abre naquele que recebeu a mão do opressor. E Jesus não quer que continue assim. Então, o que você pode fazer hoje pela sua família? Quem é a sua família? De repente, um amigo seu te ligou e quer um conselho. De repente, uma pessoa te procurou. De repente, você tem medo de alguém porque, nossa, se eu falar, meu marido vai me bater. Não, porque hoje ainda está acontecendo isso. Ah, nós estamos no século XXI, ninguém bate em ninguém mais não. Ah, eu estou proibida de ver a minha filha. Ah, eu não posso ir na casa do meu neto. Meu marido não deixa. Ou então, o avô. Ah, eu não posso ir ver meus netos porque a nora não deixa. Proibiu e meu filho me ligou e disse, você não vem mais aqui não, pai, porque não pode. A fulana não quer. Aonde foi parar o amor? O que é o amor? Então, a história de Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, perdão, eu falei filho de Saul. Ele, evidentemente, foi marcado por tragédias, por frustrações. Você sabe quantos anos ele tinha quando seu pai e seu avô morreram na batalha? 5 anos de idade. Sabe quantas crianças estão encarceradas? Sabe o que é o encarceramento? Crianças que apanham porque não pode ver o seu pai. Crianças que apanham porque não pode ver sua mãe. Crianças, adolescentes que estão passando por problemas psicológicos, problemas espirituais, devido ao rancor de adultos, devido à arrogância, à prepotência. Há um pagamento a tudo isso. A Bíblia fala sobre o plantio e fala sobre a colheita. Então, quando a sua ama recebeu a notícia sobre a morte do pai e do avô desse menino, o que ela fez? Ela pegou ele e tentou fugir apressadamente. Mas ela acabou deixando o menino cair dos seus braços. E por causa disso, Mefibosete ficou aleijado dos seus 2 pés. Então, depois desse episódio, que se você quiser ler, está em 2 Samuel, capítulo 4.
Mefibosete foi levado para a cidade de Lodebar, um lugar lá em Gileade. Lodebar ficava a leste do Rio Jordão. Então, muitos estudiosos consideram que provavelmente Lodebar é o mesmo lugar chamado de Debir. Então, quando nós lemos no livro de Amós, o profeta Amós, ele fala de forma sarcástica até. Ele faz um jogo de palavras. Quando ele diz assim: vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar, porque Lodebar era considerado um lugar de frustração, um lugar da tragédia, um lugar da falta da recompensa. É você que está em Lodebar? É alguém que você conhece que está em Lodebar? Será que é você que tem que ir lá tirar essa pessoa de Lodebar? Será que é você que pode pedir reforço para tirar a pessoa que está em Lodebar? Vai pensando. Então ali em Lodebar tinha um homem chamado Maquir, que ele se encarregou de cuidar de Mefibosete, porque Mefibosete naquele acidente ficou sem poder andar. Quantas pessoas estão sem andar espiritualmente? Quantas pessoas estão sem andar naturalmente? Tendo as pernas, mas não pode ir. Estão trancadas. Estão trancadas pelo homem ignorante, arrogante, prepotente que diz que não pode ir. Ou homens estão trancados por mulheres que acham que mandam e desmandam, dizendo que ele não pode ir. Quando não os filhos que estão oprimidos, o genro, a nora, os netos. Quando não o filho adotivo, quando não aquele a qual você disse que ia cuidar, mas você nem dá bola, nem liga. Família é projeto de Deus. E eu venho chamar a atenção de todos nessa live para que pregue sobre a família, mas não aquela família constituída apenas em Gênesis 2. Deixará o seu pai e sua mãe unir-se-á numa carne. Porque hoje sabemos que existem muitos lares que no passado foram desfeitos, mas que há novos lares e que pode haver uma recompensação. Se você continuar lá no passado, olhando para o que ficou no passado, você não vai conseguir suprir, você não vai conseguir ajudar, você não vai conseguir amar os que estão presentes. E família é produto de amor, não produto de vaidade, não produto de aparecimento social, não produto de recusa, de repugnância. Família é o bem maior de Deus. Como que você vai se explicar com Jesus? Como que você vai se explicar? Todos querem ser bem-quisto na sociedade. Mas a vida dele no meio da família, tem 10 anos que não fala com o pai, tem 15 anos que não fala com a mãe, tem não sei quantos anos que não fala com o tio, com a tia, com o irmão, com a irmã, com o colega, com o pastor. Então, família é projeto de Deus. Essa história de Mefibosete, ela é uma história muito linda. E ela sempre ganha destaque
E quando Davi ele já foi estabelecido como rei de Israel, o que ele lembrou? Ele lembrou do amor que ele tinha por Jonatas. Ei, ele era amigo de Jonatas. Ele não olhou. Eu vou ficar com raiva porque Jonatas era filho de Saul. Aleluia, glória a Deus. Ele simplesmente falou: vai buscar Mefibosete em Lodebar. E o que ele fez? Ele entregou ao Mefibosete aquilo que lhe era de direito, por direito. Então, aqueles que talvez pensasse que a vida de Mefibosete tinha acabado, estava enganado. E há um Deus no céu e na terra que conhece o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos. E que sabe do nosso plantio, das nossas ações. Não espere uma boa colheita se os teus pensamentos são diferentes ao que nós estamos falando. Não espere. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso me intrometer naquela situação. Mas você pode orar. Se você não pode orar, você pode pedir para Deus sabedoria para conversar. Mas fulano não me ouve, mas um dia ele vai ouvir. Nem que for depois de muito tempo. Eu conheço pessoas que elas só se lembraram do amor pelo pai depois que o pai faleceu. E já era tarde. E carregam essas feridas durante todo o tempo. Sabe, a melhor coisa é não ter peso de consciência. Sabe qual a outra melhor coisa? É saber que a gente está tudo certo com Deus. Sabe a outra melhor coisa da melhor coisa? É saber que a gente fez alguém feliz com uma palavra. Você não precisa do presente para levar. Você não precisa do dinheiro ter na sua conta. Se você tem amor no seu coração, e se esse amor chama-se consideração, se ele vai levar a alegria até o seu próximo, que pode ser sua família, então você saiba que você já agradou o coração de Deus. Que o Espírito Santo possa se fazer presente no meio da sua família biológica, por adoção, por amizade, por conhecido. Ainda tem mais uma coisa, ao tempo da revolta. Hoje nós dizemos, eu ia falar uma palavra aqui, nem vou falar. Temos jovens desorientados. Eu ia falar outra palavra. Esses jovens foram crianças. Como será que essas crianças foram tratadas? Então, lembrando de uma mulher dentro do palácio, chamada Ziba, essa mulher, ela era encrenqueira. Essa mulher, ela era uma mulher que ela acusava falsamente Mefibosete. E quando ela ficou sabendo, ela quis jogar
Mefibosete contra Davi, para Davi acreditar numa mentira dela. Mas quem tem Deus não acredita nas mentiras, acredita na verdade. Davi não acreditou. E o plano dela, dessa mulher, caiu por terra. E mais tarde, teve até uma situação que Mefibosete teve que ir ao encontro de um povo para defender a sua inocência de uma guerra que houve entre eles. Aqui, acerca do ocorrido, a gente fala de uma família e de toda a sua descendência. Você também tem uma descendência. Você também tem uma família. Mas eu não recebo nada. Todos me ignoram. Todos me deserdam. Todos me abandonaram. Eu sempre falo esse versículo, que ele é bíblico e é a verdade de Deus. Ainda que o teu pai e tua mãe te desampare, todavia o Senhor nunca vai te desamparar. Não perca a essência de Deus no seu coração. Se você não pode ou não consegue fazer hoje, ora mais um pouco, amanhã você consegue. A última palavra que eu trouxe, eu falei sobre o Ministério da Reconciliação. Tenha o Ministério da Reconciliação na sua vida. Não aceite coisas erradas. E se for preciso, converse com todos que estão ao seu redor. Com sabedoria. Se não é o tempo, ore a Deus. Muda a sua vida. E você, que tem esse orgulho no coração, pede para Deus arrancar esse egoísmo. Porque amanhã a Deus pertence. E pode ser você no lugar dessa outra pessoa. O Senhor não quer que ninguém, diz a palavra de Deus, que ninguém se perca da salvação em Jesus Cristo. O Senhor não quer ninguém afastado. O Senhor não quer ninguém abandonado. Porque o próprio Deus, Ele não abandona ninguém. Então saiba de uma coisa, Deus não te abandonou. Nunca, porque você, desde o ventre da sua mãe, foi Deus que te gerou. E eu digo para essa nova geração, jovem, ame seu pai, ame sua mãe. Ame os seus. Pais, não queira jogar pesado com seus filhos. Porque falar sobre sabedoria é fácil, mas obtê-la é mais difícil. Mas a oração é a chave da vitória. A oração destranca, desativa qualquer código, quebra qualquer cadeado, destrói qualquer porta de ferro, qualquer ferramenta maligna que tenha entrado no meio da sua família, Arabaçu de Cantaremanai, que seja destronado pelo poder do Espírito Santo e que o Senhor venha trazer o que está oculto a ser revelado, para que a casa seja arrumada e os pares sejam declinados com essa arrogância, prepotência, egoísmo, trazendo a humildade, o amor do Senhor e a alegria do Espírito Santo.
Eu quero orar com você agora. Deus está trabalhando nas nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ontem eu ouvi algo à noite, a qual fiquei muito triste. E eu orei e falei: Senhor, fiquei muito preocupada. E me lembrei de uma situação. Tem pessoa que ela é reprovada e continua sendo reprovada, porque não quer mudar de posição, mudar de decisão, não quer se render, não quer se prostrar, não quer se desconstruir nos pés do Senhor, nos pés da cruz, para ser reconstruído. Deus não aceita erro. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Os nossos erros, nós temos que avaliar. E se precisar voltar, se precisar ser desconstruído, que o Senhor venha fazer isso em nossa vida. Para que os nossos frutos, para que as nossas ações venham aliviar os corações entristecidos, magoados, amargurados. Olha só, vem e traga uma palavra. Por que Ana vivia amargurada de espírito? Ela tinha um marido que amava ela. Porque ela era humilhada de todas as formas por Penina. Mas quando ela gerou Samuel, a cabeça dela foi levantada. E ela entregou Samuel para fazer a obra de Deus. O que é que você tem na sua mão para entregar para Deus hoje? O que você tem na sua mão para entregar ao Senhor? O que você pode fazer ao ponto de você saber que o Senhor vai se alegrar com a sua atitude? Faça. Porque amanhã pode ser tarde. Família, projeto de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar pela sua família agora. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai de poder, de autoridade, nessa tarde apresento as famílias, não só biológicas, famílias por adoção, famílias do Senhor, famílias que estão afastadas, filhos, pais, avós, descendências, filhos adotivos, família de uma forma geral. Se for preciso desconstruir a nossa família ou o nosso ser em si, o nosso vaso, desconstrua e reconstrói de novo. Para que haja o respeito, a alegria, para que o Senhor possa trazer a essência do Espírito Santo em nossas vidas. Eu abençoo, em nome de Jesus, a sua família. Amém. Amém. Um grande abraço para você. Boa semana. Que Deus possa te abençoar. Em outra hora estarei aqui de novo com você. Obrigado pela participação. Compartilhe esse vídeo. Pastora missionária Ana Redana, projetos Missionário Vasos nas Mãos do Oleiro. Participe desse projeto. Até mais.